O consolo do analista. A equipe forense, liderada pelo Dr. Paludo e agente Rivera, trabalhava freneticamente para mapear os vestígios antes que o prazo de Mota se esgotasse. Cenália, no entanto, estava parado, olhando para o rio Guaíba, que fluía impiedosamente. A fúria de Mota e a audácia do assassino em completar a tríade o atingiram. Cenália, voz baixa, carregada 3 mortes, doutor Watson. Em poucas horas. Um açougueiro, um executivo, um homem sem lar. Ele atacou em toda a escala social, desafiou 2 cidades, e deixou um rastro que quase perdemos por causa da política. É esmagador. Ele vira-se para Watson III, a frustração evidente em seu rosto barbado. Cenália, o senhor tem razão. Eu me concentrei na minha frustração com a política de Mota. Mas o que me assusta é que ele tenha completado seu padrão tão rapidamente. A doutora Napolitano disse que o ciclo dele estaria fechado. Mas o que acontece agora? Ele descansa e planeja uma nova série, ou esse ciclo fechado é um prelúdio para algo ainda maior? Estamos à mercê da patologia dele, e isso me apavora. O consolo analítico de John Watson III. John Henry Watson III coloca a mão no ombro de Cenália, um gesto de camaradagem e respeito profissional, não de piedade. Ele usa o método de Holmes para aliviar a tensão de seu novo parceiro. Watson III, detetive, a sua frustração é o motor da justiça. Não a reprima. Mas permita-me reorganizar a sua perspectiva, com a frieza que este momento exige. A vantagem do padrão completo. O assassino cumpriu sua necessidade primal e, ao fazê-lo, cometeu seu maior erro, ele se tornou completamente previsível. Pense nisso, Cenália. Antes, tínhamos apenas a mutilação. Agora, temos o propósito. Ele não atacou aleatoriamente, ele escolheu meticulosamente símbolos de poder masculino que o humilham. Ele demonstrou que é um colecionador de símbolos. E o que ele colecionou está registrado: trabalho, capital, exclusão. Este ciclo está satisfeito, detetive. Um assassino organizado, e ele o é, por mais impulsivo que seja, precisa de tempo para processar sua caçada, para saborear o troféu que ele levou e para planejar o próximo ciclo, que seria, invariavelmente, mais elaborado e arriscado. O foco no rastro, não no medo. O seu medo reside no o que acontece agora. A minha análise é: o que aconteceu antes? Ele atacou 3 vezes, e nas 3 vezes, ele deixou um rastro comum a Brotóvia, o DNA, o possível fragmento de metal e o óleo, e a terra avermelhada. Watson III, olhando para a direção de Brotóvia, ele pode estar em Porto Alegre neste exato momento, Cenália, descansando. Mas ele não vive lá. Ele precisa da sua base em Brotóvia, onde ele tem acesso ao maquinário, ao óleo, ao solo e, presumivelmente, à fonte de sua humilhação. Ele não vai a lugar nenhum. O recuo estratégico. Aproveite a fúria de Mota e o fechamento temporário deste ciclo. Ele nos deu uma janela de tempo. Vamos recuar para o DPCF. É hora de confiar na ciência que o senhor tanto defendeu na coletiva. Watson III, batendo 2 vezes no ombro de Cenália, o assassino deixou sua biografia em 3 corpos. A doutora Napolitano nos deu o seu retrato psicológico, o homem fraco e humilhado. O doutor Plutone nos dará o seu endereço, o rastro de óleo e terra. E a doutora Ponciano nos dará o seu nome, o DNA, ponto. Não estamos à mercê da patologia dele, detetive. Nós o temos preso em um triângulo de evidências. Agora, vamos para o laboratório e fechar esse triângulo. O pragmatismo calmo de Watson III surtiu efeito. Cenália respira fundo, a frustração substituída por uma determinação renovada. Cenália, tem razão, Dr. Watson. O medo é para os políticos. O trabalho é para nós. Krisha. Paludo. Finalizem o mapeamento. Estamos voltando para o DPCF. É hora de a ciência de Brotóvia cumprir a promessa. A conclusão do mapeamento e a pista industrial 14 horas. No DPCF. A equipe retorna da ponte do Rio Guaíba.
O Dr. John Henry Watson III, o detetive Senalia e o inspetor Villanova se reúnem no gabinete, onde os especialistas em campo, a agente Krisha Rivera e o Dr. Paludo, trazem as últimas e cruciais evidências. A doutora Lívia Napolitano e o Dr. Plutônio juntam-se à mesa, prontos para análise combinada. Krisha Rivera, colocando um mapa de contornos na mesa. Detetive, finalizamos o mapeamento. A pressão de Mota nos deu apenas 1 hora, mas foi suficiente. A cena estava muito contaminada pela água e pelo tráfego, mas conseguimos isolar os vestígios cruciais. O relatório de Paludo e Krisha, a evidência do fragmento. O Dr. Paludo retira do seu estojo forense um pequeno saco lacrado contendo o objeto metálico encontrado ao lado da terceira vítima. Paludo, o fragmento de metal não é aleatório. É um pequeno pedaço de aço de alta resistência, possivelmente cromo-vanádio, com bordas muito finas e um micro desgaste característico. Ele não faz parte da ponte, e não é um fragmento de carro. Parece ter se soltado de uma ferramenta de precisão, ou de um objeto que sofre grande atrito ou pressão. Krisha Rivera, quanto ao rastro de fuga, Dr. Watson estava certo. O assassino saiu por uma pequena rampa de acesso lateral da ponte, que dá para uma área de galpões abandonados. Encontramos lá o que esperávamos, vestígios muito leves da terra avermelhada de Brotóvia misturada com a poeira de Porto Alegre. Senalia, olhando para Plutônio. Plutônio, o que o nosso químico diz sobre o fragmento de metal e o óleo? O diagnóstico do Dr. Plutônio, o óleo de corte. O Dr. Plutônio, com sua calma metódica, apresenta suas descobertas, que fecham o círculo das evidências industriais. Plutônio, o fragmento de metal de Paludo será analisado em profundidade, mas o seu composto é comum em ferramentas de usinagem industrial, serralheria ou oficinas de alta precisão. A lâmina de corte da nossa faca esquisita provavelmente foi afiada ou modificada usando uma ferramenta que sofreu este desgaste, ou ele a carregava junto. Plutônio, colocando um slide com a análise do óleo. Mais importante ainda, o óleo encontrado na terceira cena, e presente, de forma mais concentrada, na primeira cena, não é graxa automotiva. É óleo de corte solúvel, um lubrificante industrial de cor escura, usado especificamente em operações de corte, perfuração e resfriamento de metais em máquinas operatrizes. A sala fica em silêncio. A profissão do assassino se desenhava claramente. Watson III, Lucas de Lima era açougueiro, mas também fazia manutenção. O fragmento e o óleo sugerem que nosso homem tem acesso constante e familiaridade com a indústria metalúrgica ou de usinagem. Onde o homem do terno rico e o morador de rua se encaixam nisso? Napolitano, o ódio está ligado ao trabalho. Nosso estripador deve trabalhar em um ambiente de hierarquia de poder rígida, onde se sente humilhado por superiores, como o executivo, e, ao mesmo tempo, superior aos menos afortunados, o morador de rua, mas ainda assim um escravo da máquina. Inferior ao poder da faca, o açougueiro. Ele é o homem da oficina que se vê preso e invisível. O comando final de Senalia. O detetive Senalia bate na mesa, o olhar fixo no mapa de Brotóvia. Senalia, a ciência nos deu o endereço, e Lívia nos deu o rosto dele. Ele trabalha com metal, com óleo de corte, em um ambiente de terra avermelhada, perto da Vila União Brotoviana, mas que tem uma rota de fuga rápida para o centro ou para a capital. Ele é um metalúrgico, serralheiro, ou operador de máquinas que se sente frustrado e impotente. Senalia, Plutônio. Mapeie todas as oficinas de usinagem, metalúrgicas e serralherias que usam óleo de corte e que ficam próximas à Vila União. Concentre-se nas rotas que levam ao Parque Central. Krisha. Prepare as equipes de campo. Vamos visitar cada uma dessas oficinas. Senalia, para Watson III. Dr. Watson, a dedução e a ciência nos trouxeram a um punhado de endereços. A próxima fase é a caçada, e eu preciso do seu olho para o detalhe e da sua experiência em interrogar um predador. O triângulo de evidências estava finalmente fechado. A caçada ao estripador de Brotóvia estava prestes a começar nas oficinas e galpões da periferia.